Olá, seja bem-vindo ao canal Responde em Códigos RC. O meu nome é Romário Coelho e eu estou de volta com mais uma videoaula do nosso curso de programação Linguagem C. A aula de hoje corresponde à aula de número 5.2, onde eu irei falar sobre a nossa função de saída, a função printf. Eu queria fazer essa aula depois da aula de número 3, onde eu falei sobre a estrutura básica de um programa, onde desenvolvemos o nosso primeiro programa. Só que eu queria mostrar algumas funcionalidades da nossa função printf envolvendo variáveis, e eu ainda não havia falado sobre variáveis e tipos de dados. Então por isso eu esperei a aula de número 4 e a aula de número 5, onde eu abordei esses conteúdos. Então vamos começar, você já pode ir para o seu ambiente de desenvolvimento. Eu já estou no foco C++ e por isso então vamos começar a nossa aula. Você já sabe que a função printf é uma função de saída de dados. Essa função ela permite então exibir valores para o usuário, você consegue então enviar mensagens para o usuário, ter uma maior interação. Bom, a função printf não é a única função da linguagem C a realizar esse tipo de operação. Existem outras funções que realizam esse mesmo procedimento. Só que a nossa função printf é a função padrão da linguagem C para tal processo e por isso é a função mais utilizada. Sua sintaxe é muito simples. Eu faço uso então do comando printf, print de imprimir, f de format, ou seja, de formatado, e como é uma função, toda função em C é seguida de parênteses. Eu estou utilizando como uma instrução, finalizo com ponto e vírgula. Bom, aqui dentro da nossa função printf eu posso então enviar mensagens para o usuário. É a utilização mais básica de tal função. Para me enviar uma mensagem para o usuário, para que eu consiga então exibir alguma informação para o usuário, eu tenho que colocar essa informação entre aspas duplas, tá? Eu estou indicando que aqui vai começar minha mensagem e aqui vai ser o seu fim, ok? Então minha mensagem vai ter início e fim. Tudo que estiver entre essas aspas duplas será exibida para o usuário, ok? Temos as exceções de caracteres especiais. Vocês já assistiram aí na aula anterior, onde eu falei sobre caracteres especiais. Os caracteres especiais possuem suas funcionalidades e por isso não são exibidos dentro da função printf. Então, se eu quiser exibir uma mensagem, eu posso muito bem utilizar a função printf. É a sua utilização básica, tá bom? Então, eu construí aqui o Olá Mundo sem o uso de acentuação, porque a linguagem C ela utiliza então do padrão americano. O padrão americano não tem acentuação, certo? É por isso também que em determinados pontos, quando a gente está trabalhando com valores fracionários, eu não utilizo a vírgula e sim o ponto. Então a estrutura da função printf é bastante simples. Eu utilizo o comando printf, faço uso de parênteses e coloco a mensagem dentro de aspas duplas. Uma para indicar o início da mensagem e outra para indicar o fim da mensagem. Então eu vou compilar e executar. Olha aqui, o programa foi executado e me retornou a mensagem Olá Mundo. Só que essa é a utilidade mais básica da nossa função printf. Eu posso então aqui, por exemplo, exibir conteúdos de variáveis. Eu vou então declarar duas variáveis do tipo int, uma chamada de x e a outra chamada de z. Eu vou atribuir a essas variáveis 8 para x e o valor de 4 para z. Logo depois, aqui dentro da minha função printf, eu vou exibir o conteúdo dessas minhas variáveis, tá bom? Então eu vou colocar aqui a máscara de escrita do tipo int para a minha variável x e a máscara de escrita também do tipo int para a minha variável z. Vou passar aqui x e z. Por quê? Aqui eu estou informando o tipo de dado que contém um valor que será exibido pela nossa função printf. Esse tipo de dado é o tipo int. E o valor que eu quero informar está armazenado aonde? Na minha variável x. Da mesma forma aqui, estou informando que o conteúdo do tipo de dado que será exibido aqui é do tipo int, que esse conteúdo está então armazenado na minha variável z, que são as máscaras de escrita e leitura do tipo int. Lembrando que para o tipo int eu posso também utilizar porcentagem i, que não tem diferença alguma, tá bom? Sabemos também que para float é o porcentagem f, para char, porcentagem c, ok? Então eu vou compilar e executar. Olha aqui, 8 e 4. 8 é o conteúdo de x e 4 é o conteúdo de z. Certo, mas é só isso que eu consigo realizar dentro da minha função printf?
Não, tá? Dentro da minha função printf, eu posso, por exemplo, realizar operações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar x mais z e vou exibir o conteúdo dessa operação para o usuário. Então eu vou compilar e executar. Olha aqui, 12. Eu posso muito bem fazer uso dessa somatória. Dentro da minha função printf, eu posso também exibir conteúdo de diferentes tipos de dados, tá? Eu não estou preso a um único tipo de dado. Por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável do tipo char, chamada de letra. Vou atribuir a letra o caractere B maiúsculo. E aqui eu vou mandar exibir um inteiro e aqui então um char, porcentagem C, para char. Já que eu vou exibir um conteúdo que é do tipo char, eu tenho que informar em qual local esse conteúdo está armazenado. Esse conteúdo está armazenado na minha variável letra. Então eu vou compilar e executar. Olha aqui, 8 e B. Certo? Essa aula foi bem rápida, só para falar um pouco mais sobre essa função tão especial, tão importante da nossa linguagem. Então é isso, a próxima aula é sobre a função scanf, a nossa função de leitura. Então fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, tá?